Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo de número 30. João, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 30. Eu vou ler, você acompanha comigo o texto sagrado, depois você então fique com a sua Bíblia aberta para que a gente possa prosseguir juntos. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus, então, lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana, então, lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus, então, lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus então lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer a mim é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham,
ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez. Bendito Deus, obrigado por hoje. Obrigado porque estamos como o teu povo, único povo, reunidos para engrandecer o teu santo e precioso nome. Obrigado porque o Senhor vem até nós, porque tua graça nos alcança apesar de quem somos, apesar das nossas falhas e dos nossos pecados. A minha oração é que hoje o Senhor nos confronte por meio da sua palavra, que essa graça que nos encontre, ela confronte o nosso coração e que ele se curve diante de quem tu és, o Cristo, o Salvador da nossa vida. É assim que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Eu e Thaís gostamos bastante de viajar. A gente fazia isso mais vezes quando não tínhamos filhos. Agora a gente tenta equilibrar esses pratos. Nem todas as viagens a gente consegue fazer junto com eles. Algumas dessas viagens são muito interessantes. Essa semana a gente estava conversando sobre uma delas, e quando a gente conversava, a gente dizia, poxa, a gente sempre tem vontade de voltar nesse lugar, saudade desse lugar, vontade de ir lá ver e experimentar as mesmas coisas que a gente experimentou em todas aquelas que a gente já foi. E a realidade é que essas viagens, elas só revelam para mim, para Thaís, essa necessidade de satisfação nas coisas que eu e ela temos. A gente encontra nesses lugares comidas maravilhosas, paisagens maravilhosas, e todas essas coisas nos preenchem. Só que elas preenchem temporariamente. Logo, a gente precisa de mais uma dose dessa dopamina das viagens, porque a gente quer ser satisfeito por elas novamente. Eu assisti um filme que retrata isso. Você já deve ter assistido o filme Comer, Rezar e Amar. Uma atriz fantástica, Julia Roberts, já virou até um teatro, né? Você vai encontrar esse filme demonstrado por meio do teatro. Nesse filme a gente acompanha a história dessa mulher interpretada por Julia, uma mulher que tem tudo para ser feliz. Ela tem carreira, ela tem dinheiro, ela tem beleza, ela faz várias viagens, ela faz várias experiências. No entanto, essa mulher sempre continua vazia. E ela vive, então, procurando nas coisas algo que possa preenchê-la, satisfazê-la. Ela atravessa países, ela atravessa culturas, ela vai para a Índia, chega em Bali, ela se envolve em relacionamentos, tentando encontrar o sentido para a sua vida, porque nada parece fazer sentido para ela. Ela busca satisfação no prazer, na espiritualidade, no amor, mas nada é capaz de preenchê-la plenamente. Em certo momento dessa história, ela precisa encarar uma verdade desconfortável, uma verdade que mexe com seus afetos. Ela chega à conclusão de que nenhuma daquelas coisas que ela está experimentando, nenhuma daquelas fontes que ela está bebendo é capaz de trazer, de fato, a saciedade que ela precisa. Saciar a sua sede, a sede que o seu coração grita, que a sua alma busca. Eu e você somos muito parecidos com essa mulher. A jornada dela não é apenas uma busca. A jornada dela não é apenas uma busca para encontrar alegria, vistas maravilhosas, comidas maravilhosas. Essa viagem é um confronto com o vazio existencial que existe dentro dessa mulher. Ela passa a vida procurando e confrontando coisas, querendo encontrar nela satisfação para o vazio existencial da sua vida. Com essas falsas satisfações, essa mulher descobre que nada nessa vida seria capaz de preenchê-lo. O João, ele retrata isso para nós.
João capítulo 4 vai falar para nós de uma história muito parecida. Uma mulher que também passou a vida inteira indo de poço em poço, de fonte em fonte, buscar água para satisfazer a sua sede, para matar a sua satisfação, para matar a sua sede, tentando encontrar nas coisas criadas desse mundo algo que jamais poderia satisfazê-la. Até que um dia Jesus encontra essa mulher no caminho, se senta no caminho em que ela estava, e essa graça que a encontra é a mesma graça que confronta o vazio existencial que aquela mulher tinha, que nada que ela havia experimentado até aquele momento poderia ter resolvido o seu problema, mas somente ele, não as coisas criadas, mas uma pessoa. Essas verdades estão aqui no texto, eu quero dividi-las com você essa manhã. Fique com a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar juntos o que João quer compartilhar conosco sobre essa grande ideia que eu estou dizendo para vocês. Logo nos versículos 1 a 9, a primeira verdade que a gente encontra é que a graça confronta todas as nossas barreiras para nos encontrar na nossa condição caída. Nos versículos 1 a 9, você vai ver a história dessa mulher. A Bíblia não diz qual era o seu nome, a gente conhece ela como a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Ela vivia nessa cidade de Samaria chamada Sicá, uma cidade estranha, uma cidade difícil, mas é nesse ambiente hostil que Jesus confronta essa mulher e todas as barreiras que existiam para poder salvá-la de quem ela é. Logo no versículo de número 6, você vai perceber que existe uma grande barreira, uma barreira social, que Jesus precisava confrontar para encontrar essa mulher. Dá uma olhadinha comigo para você ver o que está escrito no texto. Jesus, no versículo 4, diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a essa cidade de Samaria chamada Sicá, e perto dali havia um poço que Jacó havia deixado. E nesse poço, ele, cansado da viagem, João revelando a humanidade de Jesus Cristo, ele senta-se à beira do poço. Isso se dá por volta do meio-dia. Então, no versículo 7, essa personagem aparece, uma mulher samaritana, ao meio-dia, para tirar água daquele poço. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Geralmente, as mulheres eram responsáveis por esse trabalho, por esse serviço. E as mulheres tinham um horário para buscar água, que não era esse horário que João está descrevendo para a gente. Geralmente a água era buscada pela manhã ou no final da tarde, porque o sol estava mais brando, não havia aquele sol escaldante sobre a sua cabeça. Então, se você chegasse naquela região do poço de Jacó pela manhã, você veria várias mulheres tirando água, ou no final da tarde, porque esse era o costume. Mas João está trazendo uma informação importante para a gente. Ele está dizendo no versículo de número 6, que Jesus, cansado, se senta nesse poço, e isso se deu por volta do meio-dia. E no versículo de número 7, essa mulher aparece exatamente nesse horário. Não era de manhã, não era no final da tarde. Essa mulher está indo num horário, num momento em que ela não encontrava outras mulheres. Ela não estava com aquele grupo de mulheres tirando água pela manhã e nem no final do dia. Sabe o que isso significa? O que João está compartilhando comigo e com você? Que aquela mulher sofria de uma espécie de isolamento social, uma vergonha, uma rejeição comunitária, que mais à frente você vai compreender a razão dessa necessidade dela estar fora do horário comum em que todas as mulheres buscavam água. Ela estava fugindo da sociedade da sua cidade, ela estava fugindo das mulheres, ela não queria vê-las, ela não queria ser confrontada por aquelas mulheres. Ela era uma mulher desprezada, rejeitada
rejeitada pelo seu próprio povo, uma mulher que socialmente não era bem vista. Mas não era só isso. No versículo de número 7, quando o João diz para nós que essa mulher veio ao meio-dia tirar água, existe aqui uma outra barreira, uma barreira cultural e religiosa também. Essa mulher ouve esse Jesus dizendo para ela: dê-me um pouco de água. E qual era o problema que estava acontecendo aqui? Porque no versículo de número 27 que nós lemos, você verá João dizendo o seguinte: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. O contexto aqui é de cultura. Homens não conversavam publicamente com mulheres estranhas que eles não conheciam. Não era comum você ver essa cena de uma mulher conversando com um homem se eles não fossem conhecidos, se eles não fossem parentes. Mas Jesus olha para aquela mulher e ele resolve não só romper, confrontar uma barreira social, porque ele se encontra com aquela mulher num horário onde nenhuma outra mulher está, mas ele rompe, ele confronta uma barreira de cultura. E ele diz o seguinte: eu vou conversar com essa mulher. E ele pergunta, ele pede: dá-me água para beber. E tem um fator religioso também. Esse Jesus era considerado um rabino, um mestre, que ensinava a palavra de Deus. E esse grupo, os rabinos, eles também não conversavam com mulheres. Então isso significa que Jesus está rompendo uma barreira cultural e uma barreira religiosa para se relacionar com aquela mulher, para ter um encontro com aquela mulher. E no versículo de número 9, João vai mostrar para a gente uma terceira barreira, uma barreira racial. Já não fosse suficiente a barreira social, me encontrar num lugar onde eu achei que eu estaria sozinha, não precisaria prestar contas a ninguém, ninguém me veria. A barreira da cultura, a barreira da religião. Então, existe aqui uma barreira racial. Olha o que está escrito no versículo de número 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como é que é? Como que o Senhor, sendo um judeu, pede a mim uma água para beber, sabendo que eu sou samaritana? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Deixa eu te contar uma história, talvez você não saiba. Quando o povo de Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, um reino ficou com 10 tribos, o outro reino ficou com 2 tribos, o reino do norte, 10 tribos. Esse reino era onde estava concentrado Samaria. Samaria foi considerada, inclusive, a capital desse reino do norte. O último rei, nenhum dos reis do reino do norte serviu a Deus com fidelidade. Todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Oséias, um dos que passaram por essa geração, ele resolveu que Samaria não iria tributar mais a Síria, que havia dominado Samaria, e ele iria tributar ao Egito. Com isso, a Síria resolveu devastar Samaria e destruir. E com toda essa realidade, muitos estrangeiros vieram morar em Samaria. Com essa chegada de estrangeiros em Samaria, o povo judeu começou a se casar com os estrangeiros. Isso significa que os samaritanos eram uma espécie de meio judeu e meio gentil, porque o povo de Deus se casou com estrangeiros e o povo se misturou, viveu uma outra cultura, viveu uma outra experiência de fé, começou a ter um culto sincrético a Deus, divisão de reinos, divisão de uma experiência legítima religiosa, mistura de raças, uma barreira cultural, religiosa e uma barreira racial. Os judeus então olhavam para os samaritanos como pessoas intragáveis. Vocês são um povo misturado, a gente não quer ter contato com vocês.
Se você já assistiu The Chosen, você já viu cenas bem curiosas, quando Jesus está com seus discípulos e eles encontram alguns samaritanos. Os samaritanos jogam pedras nos judeus, eles cospem, existe essa rivalidade entre eles. Só que para Jesus não. Jesus rompe essa barreira racial e ele resolve olhar para uma mulher desprezada socialmente. Uma mulher que a cultura desprezaria, que a religião desprezaria, que ele, como judeu, racialmente a desprezaria, e ele diz: não, eu vou confrontar todas essas barreiras, eu quero confrontar todas elas, porque eu quero me encontrar com essa mulher. E como que você vê isso, Jefferson? Dá uma olhadinha no versículo de número 4. O grande segredo dessa razão de Jesus confrontar todas essas barreiras para encontrar essa mulher está aqui nesse versículo. Jesus, ele está saindo de onde ele estava, no versículo de número 1, você verá isso, e ele está percebendo que ali na Judéia tem uma tensão, versículo de número 2, e ele quer ir para Galileia. E aí o versículo de número 4 diz o seguinte: no entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Essa palavra necessário aqui, o verbo, a palavra grega edei, ela não revela para nós uma necessidade geográfica. Quando a gente olha esse texto, a gente tem a impressão de que João está dizendo para a gente que Jesus tinha a necessidade de passar por Samaria porque era o caminho mais rápido para chegar até onde ele queria, Galileia. Era o caminho mais curto para chegar até o seu destino final. Então, por isso é necessário que ele passe por Samaria. Mas a necessidade aqui não é geográfica. Era uma necessidade divina. Era plano de Deus passar por Samaria. Jesus não escolhe o caminho mais curto para nos encontrar na realidade da nossa vida caída. Jesus não escolhe os caminhos mais fáceis, mas ele confronta as barreiras que precisam ser confrontadas para nos encontrar na pior realidade da vida que estamos. Quando todos nos desprezam, quando todos olham para nós e falam: se você quer água, você tem que vir em outro momento, porque eu sou santo demais para me relacionar com você. Eu sou asséptico demais para ter contato com você. Jesus não é como eu e você que faz isso. Jesus não nos olha por quem somos, mas por aquilo que ele já fez na cruz por mim e por você. Então Jesus escolhe caminhos que nenhum judeu escolheria fazer. Nenhum judeu passaria por Samaria. Ele atravessa Samaria, ele fala com uma mulher socialmente desprezada, ele se aproxima de alguém que evitava convívio social, e ele, quando faz isso, ele não olha como a religião olha para mim e para você, ele olha com cuidado pastoral para aquela mulher. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A graça, ela não só nos encontra, ela confronta tudo aquilo que precisa ser confrontado para que eu e você tenhamos uma verdadeira relação e encontro com Deus. Tudo. A graça não nos ama à distância, a graça não nos ama de longe, ela é relacional. O Deus invisível, aquele sentado no trono do universo, ele não ficou do seu trono dizendo nos amar, ele veio até nós. Aquilo que era invisível, ele se fez visível para nos encontrar na nossa pior realidade. O pecado nos fez o pior dos homens. E por isso nós sofremos distanciamento entre nós e Deus. Isaías 59. O pecado faz divisão entre vós e Deus. Mas, por outro lado, apesar de quem somos, era necessário. Não porque era o caminho mais curto, mas porque era plano de Deus nos encontrar. A graça confronta os muros que se levantam entre nós e Deus, que o pecado levantou.
Ela não existe, ela não olha para raça, não existe raça, cor, língua. Existe um único povo comprado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Não existe julgamento social que nos defina. A graça nos encontra, apesar do que você já fez na sua vida, do seu passado, da sua história, por mais imunda que ela seja. Ele, quando nos encontrou por seu amor leal e sua graça, fez nova todas as coisas. Não existe mais religiosidade escravizante. A graça nos dá um lugar à mesa dos rejeitados, porque ela nos redime de quem nós somos. Éramos pecadores distantes de Deus, mas quando a graça confrontou tudo para nos encontrar, então nós fomos chamados para sentar à mesa da comunhão, porque Ele redimiu pecadores por seu amor e por sua graça. Eu e você somos esses homens, essas mulheres que buscam lugares que podem ser evitados, que somos julgados por coisas que fazemos, que somos avaliados com o olhar da religiosidade. Mas a boa notícia do Evangelho para mim e para você é que o Senhor Jesus, Ele confronta todas as barreiras que são necessárias para nos encontrar na nossa condição caída, porque Ele não quer se relacionar conosco à distância, Ele quer estar perto de mim e de você. Agora, quando a gente olha para isso, a gente percebe que essa graça que confronta todas as barreiras ordinárias da nossa vida, também atravessa o nosso coração, para expor a sede da nossa alma. Essa é a segunda verdade que eu quero compartilhar com você. Dá uma olhadinha comigo no versículo de número 5 e no versículo de número 6. No versículo de número 9, essa mulher fala com Jesus, nos versículos de número 10 até o versículo de número 18. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês aqui é essa realidade de que a graça confronta a nossa falsa percepção sobre aquilo que realmente pode nos satisfazer. Veja que está escrito no versículo de número 10. Quando essa mulher diz para Jesus, como você sendo judeu me pede água? Jesus olha para ela e diz assim, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Essa graça confronta essa mulher a partir da sua falsa percepção espiritual que ela tem. Essa mulher tem uma falsa ideia de espiritualidade sobre a verdadeira necessidade da sua vida. Ela acredita que a sua necessidade é física, mas ela não é. Essa necessidade dela é muito mais profunda. É uma necessidade espiritual. Olha o que João está dizendo para nós, que Jesus disse para ela. Se você conhecesse, se você soubesse, se você de fato tivesse noção que a sua necessidade não é da água desse poço, não é sobre essa água que nós estamos conversando, se você de fato conseguisse enxergar, então não seria eu que pediria água para você, mas você me pediria água. Ou seja, mulher, você não conhece, você não consegue ver quem está aqui diante de você. Você só enxerga apenas aquilo que você quer enxergar. Sabe quem era o verdadeiro cansado nessa história? Não era Jesus Cristo. Sabe quem era o verdadeiro sedento? Não era aquela mulher. De fato, ele estava com sede, cansado. Ele era plenamente homem. Mas a verdadeira sede e cansaço aqui era dessa samaritana. Só que quando eu e você estamos cansados e sedentos, buscando nos lugares errados as coisas que vão de fato satisfazer a nossa vida, me parece que a gente fica cego.
E a gente não consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos. A gente quebra a cara conversando com pessoas erradas no WhatsApp. O nosso cônjuge já pegou. A gente já teve que pedir perdão, mas a gente continua arquivando as conversas, excluindo elas para que ninguém veja. A gente está cansado, a gente quer encontrar satisfação, mas insiste em reconhecer que aquela fonte não pode trazer satisfação para nós. E a gente está diante de Deus, todos os domingos aqui, levantando a nossa mão e dizendo a Ele como nós queremos viver para Ele. Mas a gente ainda não conseguiu, de fato, transformar palavras em uma realidade encarnada no nosso coração. Ela não reconhece que quem estava diante dela era o Cristo. Ela não reconhece que quem estava diante dela era a verdadeira fonte de água viva, porque a sua sede era tão gigantesca, o seu cansaço era tão gigantesco que essa mulher não consegue enxergar. E olha o que acontece então no versículo de número 11 até o versículo de número 18. Após Jesus confrontar a realidade, a percepção espiritual dessa mulher falsa, mostrando para ela que não seria ele que pediria água, então ele confronta a sua busca por satisfação nos lugares errados. Jesus então ele vai subverter a lógica daquela mulher, dizendo para ele: como é que você me pede água? Então ele vai dizer: deixa eu colocar seu coração no lugar certo, vamos dar nome aos bois. A sedenta aqui é você, não sou eu. A cansada aqui é você, não sou eu. Então você deveria me pedir água. Agora deixa eu te mostrar. Porque você está cansada e bebendo em fontes erradas a vida toda. Deixa eu te confrontar e mostrar isso para você. Primeira coisa que Jesus mostra para essa mulher, é que a nossa sede não se satisfaz com a água dos poços desse mundo, porque ela nunca foi física, ela sempre foi uma sede espiritual, uma sede de Deus. Olha o que está escrito no versículo de número 11. A mulher disse: como é que você vai fazer isso? Como é que você vai tirar água? O poço é fundo, percebe a falta de percepção dela? Onde você pode conseguir essa tal água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Então Jesus responde: quem beber dessa água terá sede outra vez. Você ainda não entendeu que continuar acreditando que a satisfação da sua vida está nas coisas criadas? Você ainda não entendeu que não é sobre trocar de carro que vai te deixar de fato satisfeito? Você ainda não entendeu que é trocar de cônjuge que de fato vai trazer satisfação para a sua vida? Porque quando você estiver com outro ou com outra, você vai enxergar a mesma realidade caída, o mesmo coração adúltero, as mesmas percepções, e você vai querer trocar e trocar, porque não é sobre as coisas criadas, meu irmão. Não importa quantas viagens você faça, você sempre querer mais outra viagem. Não importa quantos diplomas você tenha, querendo alcançar o ápice da sua profissão, nunca será suficiente. E sabe por quê? Porque a minha sede e a sua sede nunca foram físicas, nunca foram sobre coisas dessa vida, mas sempre foi espiritual. Quem bebe dessa água tem sede outra vez. É por isso que você pinta o cabelo de roxo, de amarelo, de vermelho e ainda continua com um buraco aqui dentro. É por isso que você tenta fazer coisas e mais coisas a fim de preencher sua agenda do ano. Eu vou fazer isso, eu vou voltar para a academia, eu vou fazer planilha no Excel, vou controlar minhas finanças, eu vou, mas não é sobre você. Não é sobre o que fazemos, mas a gente acredita nisso. O pecado nos cega de tal forma e a gente sai bebendo a água das coisas criadas, nos poços que a vida vai abrindo para a gente, acreditando que nelas é o lugar onde eu e você vamos encontrar satisfação e contentamento. Chega!
quanto mais você beber da água desse poço, mais sede você terá, porque não é essa água que vai satisfazer você. Então Jesus vai dizer qual água satisfaz. Ele vai explicar que as águas do poço desse mundo não matam nossa sede, mas ele não nos deixa sem resposta. Olha o versículo de número 14. No versículo de número 14, Jesus diz assim, mas veja só, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Percebe o contraste entre a água que essa mulher busca e vive a vida inteira nessa frenesi, tendo sede, e o que agora Jesus está confrontando em seu coração, para que ela perceba que existe uma fonte real, verdadeira, que pode mudar tudo, que pode de fato trazer a verdadeira satisfação e contentamento que ela anda buscando em poços errados. Jesus diz para ela o seguinte: se você beber da água que eu estou oferecendo para você, nunca mais você terá sede. Ao contrário, essa água que eu lhe der se tornará em você uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Sabe o que Jesus está garantindo para essa mulher? Se ela trocar os poços de água dessa vida, desse mundo caído, pela água que Ele pode dar, Jesus está fazendo uma promessa para essa mulher: você nunca mais terá sede, porque você não será mais sedenta, agora você será fonte de água para jorrar pela vida eterna. Antes você é alguém que busca, que procura sedento, mas se você agora mudar a lógica, parar de procurar nas coisas erradas o que somente eu posso te oferecer, você vai ser um luzeiro para de fato iluminar o caminho do que estão perdidos. Você vai deixar de ser sedento para agora ser fonte, para saciar a sede daqueles que estão com a sua garganta seca pelas coisas desse mundo caído. Então, minha querida samaritana, meu querido irmão, a nossa sede, ela não se satisfará com as coisas desse mundo, mas apenas com aquele que é a verdadeira fonte de água viva, que pode mudar homens e mulheres de sedentos para fontes que jorram. E essa fonte não somos nós, é Ele que dentro de nós faz mudanças e transformação real segundo a nossa vida. Quando Jesus está falando com essa mulher isso, Ele está fazendo um desafio com ela. Ele está dizendo assim: olha, você pode voltar amanhã aqui meio-dia, buscar água novamente. E você pode continuar fazendo isso todos os dias, e essa ser a sua rotina. Você pode voltar aqui meio-dia e continuar isolada da sociedade. Você pode voltar aqui e continuar sem ninguém olhando para você. Mas eu estou confrontando não só as barreiras desse mundo, mas eu estou confrontando a forma como você tem buscado satisfação e contentamento, a sua lógica. Então, se você não quiser mais voltar ao meio-dia no poço, com esse esforço constante de encontrar nas coisas criadas o que somente eu posso te dar, então você vai deixar de experimentar alívio temporário e vai passar a experimentar aquilo que de fato pode preencher a tua vida por completo. Sabe, meu irmão, quando Jesus faz isso, a pergunta que fica é: como que essa mulher estava buscando água em outros poços? Qual era a sede dessa mulher? Então Jesus vai deixar isso mais claro. Nos versículos de número 15 a 18, Jesus vai mostrar que ela bebia qualquer bebida. Deixa eu te dar um exemplo. Eu adoro Coca-Cola, já contei aqui para vocês, né? Clarinha, que está lá dentro, não pode agora ver eu com a Coca-Cola, que ela já fala: papai, não pode, faz mal. Eu não sei quem ensinou isso para essa menina, mas ela só toma água, é natural, com 5 anos de idade, eu não sei o que acontece.
Mas quando eu estou fazendo um churrasco, irmão, me deixa uma garrafa de 2 litros do meu lado. Eu não tomo água. Isso daqui, irmãos, vai ficar aqui, eu não vou beber. Mas eu bebo Coca-Cola. Eu faço um churrasco, eu bebo 2 litros de Coca-Cola em vez de água. E aí, quando eu bebo Coca-Cola, eu tenho a falsa sensação de satisfação. Eu acho que aquilo, olha como eu estou fresquinho, uau, que delícia. Né? Esses sorrisos são de identificação. Eu sei, não sou o único pecador com diabetes aqui que vai ter problemas. Então eu tenho aquela falsa sensação de satisfação. Eu acho que aquilo matou minha sede. Eu e você e essa mulher somos assim com as coisas da nossa vida. A gente não está bebendo água. A gente está bebendo Coca-Cola, acreditando que isso está trazendo satisfação para nós, saciando a nossa sede. Olha o que diz o versículo de número 15. Quando a mulher ouve isso, ela fala, epa, peraí, como assim? Essa água é diferente, então eu não vou precisar voltar aqui todas as vezes. Ela ainda não tinha entendido. No versículo de número 15 ela disse, dá essa água para mim, porque eu nunca mais terei sede. Veja que a colocação da frase, ela está no futuro. Ela está dizendo, dê-me essa água, não porque eu tenho sede agora, mas para que eu não tenha mais a necessidade de vir aqui no futuro, para que eu não precise voltar aqui para tirar água. Aí Jesus resolve escrachar isso, porque ele confronta a nossa falta de percepção da realidade das coisas. A gente se julga muito bom, a gente se julga muito especial, um senso de justiça, um senso de moralidade, e a gente acha que nunca é sobre nós. Então, olha, se um dia eu precisar, já estará aqui. Jesus olha para ela e diz assim, tá bom, eu vou dar dessa água para você. Versículo de número 16. Vá, chame o seu marido e volte. O que no versículo 15 revela uma ideia falsa de percepção de necessidade futura, Jesus mostra que era uma necessidade agora, presente. Vai lá chamar o teu marido, quero trocar uma ideia com ele, quero conversar com ele. E olha a resposta dela, versículo 17. Opa, não tenho marido. E aí Jesus responde para ela, você falou bem. Sabe por quê? Porque você já teve 5 maridos. A gente não sabe se foi divórcio, não sabe se eles morreram, a gente não sabe o contexto. Mas Jesus fala para ela, você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é teu. Você vive como uma amante. A ideia que o texto aponta para a gente é que essa era uma mulher que estava buscando encontrar satisfação nos homens, nos relacionamentos. Ela casava com um, casava com o segundo. Não está bom esse, casa com o terceiro, casou com o quarto, com o quinto. Agora desisto do casamento. Eu não acredito mais nessa instituição falida. Isso é coisa da sociedade do século 21. Isso é coisa do patriarcado, essas coisas que o mundo inventa. Eu vou ser amante. Jesus fala, vai lá então, já que você acha que tem sede futura, que você não precisa agora, vai lá, busca o teu marido e vem até aqui. E quando ela diz que não tem marido, Jesus fala, cara pálida, sua sede é agora. Você está bebendo em fontes, acreditando que são nos relacionamentos que você vai encontrar a satisfação que você precisa. Ela não é futura, ela é presente. Tem algo errado com você hoje. Hoje você precisa permitir que o Evangelho confronte quem você é e produza transformação na sua vida. Não é amanhã. Não é porque você se acha bom demais. Não, eu não tenho marido, não. Você é alguém que precisa da graça de Jesus mudando quem você é. Você tem sede agora. 5 maridos, uma história de busca, uma alma cansada de procurar. C.S. Lewis, irmãos, diz uma frase muito interessante que eu vou mostrar aqui para você. Quando ele escreve o livro Cristianismo Puro e Simples, Lewis diz assim, as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para os seus desejos. O que Lewis está dizendo é que nós somos homens sedentos mesmo.
Nós somos homens que fomos criados com essa realidade intrínseca dentro de nós. Nós temos sede. Isso o salmista revela quando ele diz: assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Nós somos homens sedentos. Então Lewis diz: as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para esses desejos. Se somos homens sedentos, existe algo que nos preenche, que nos satisfaz. E ele diz: um bebê sente fome, bem, existe comida. Um pato quer nadar, existe satisfação para o pato, existe água. Os homens sentem desejo sexual, existe o sexo. E então Lewis diz algo que eu quero que você saia daqui guardado no teu coração, junto com essa palavra. Ele diz o seguinte: mas se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, se há uma sede dentro do meu coração, e eu já entendi que se eu sou sedento é porque tem algo que me satisfaz, mas eu não encontro nessa realidade caída algo que me preencha plenamente, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para um outro mundo, para uma outra realidade, para beber em outras fontes, para ser servo de outro Senhor, para que outro Deus domine o meu coração, não os deuses desse mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: ninguém reconhecerá que está sedento até reconhecer que o que ele está bebendo não pode satisfazê-lo de fato. Que Coca-Cola não mata a sede. Nossa sede não é física, não é das coisas desse mundo, não são de carros zeros, não são de 6 números da Mega Sena. A sua sede é falta de Deus na sua vida, transformando quem você é, transformando as realidades caídas. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até ele se reconhecer como doente. Ninguém está habilitado a ver a beleza de Cristo até que ele veja a sua própria hediondez, a sua própria feiura. David Harvey, ele, quando escreveu livros, Quando Pecadores Dizem Sim, ele diz assim: a graça só poderá ser doce quando o pecado de fato ser amargo na nossa boca. Quando eu e você reconhecemos quem somos, quando eu e você reconhecemos que as águas desse mundo que bebemos não nos satisfazem, então aí sim, meu irmão, você vai querer desfrutar da verdadeira água da vida que pode saciar a tua sede, porque a sua sede é agora, é hoje. Para completar o nosso sermão, a graça então, ela não só vai nos confrontar as barreiras, ela não só vai confrontar a nossa falsa percepção, mas quando ela faz isso, ela não faz para nos humilhar, para dizer: aham, danadinho, viu só como você é bobinho? Tá vendo como que você se engana facilmente? Não. A graça nos confronta para revelar a nós a verdadeira transformação. E é isso que está nos versículos finais do verso 19 a 30. No versículos 19 a 30 a gente vai ver a terceira verdade. A graça nos confronta para que haja verdadeira transformação em nós. E quando essa graça confronta o nosso coração, quando ela subverte a lógica, aquilo que dava sentido anteriormente perde o controle da nossa vida e agora a verdadeira direção começa a aparecer. Olha o que está escrito no versículo 19 em diante. Jesus vai começar agora a confrontar a tentativa daquela mulher de fugir de Deus. No versículo 19 a mulher diz assim: Senhor, vejo que é profeta. E aí no versículo 20 ela diz o seguinte: os nossos antepassados, eles adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar que deve se adorar. Olha o que está acontecendo aqui, só para você entender. Jesus olha para ela e falou assim: a gente não estava falando de poço? A gente não estava falando de água? Agora você mudou a conversa. A conversa que era de necessidade física, de ir buscar seu marido, agora virou teológica.
Agora é sobre onde a gente deve orar, se é em Gerizim, se é em Jerusalém, qual é o lugar certo da adoração. Quando é que a gente mudou de assunto? Eu não percebi. Sabe o que essa mulher estava fazendo? Tentando fugir de Deus. Vejo que você é profeta e você tocou na ferida. Só que quando a gente toca na nossa ferida, dói. Quando o evangelho toca na nossa pecaminosidade, arde. Aqui não, ninguém mexe. Não vai mexer nesse cantinho que eu tô, no meu pecadinho de estimação. Não. Ninguém está vendo, deixa aqui quietinho. E aí a gente foge de Deus. A gente muda de assunto. Desde o Éden a gente faz isso. Desde o Éden nós nos escondemos de Deus, procurando arbustos para fugir dos seus olhos, acreditando que eles podem nos esconder do seu olhar onisciente, onipresente sobre as nossas vidas. Ele sabe quem somos. Desde o Éden, eu e você estamos trocando confissão por argumento. Ao invés de dizermos, fui eu, Senhor, eu sou essa pessoa, Adão se esconde, quando ele aparece, ele diz, foi a mulher que tu me destes. Samaritana faz a mesma coisa, quando Deus toca a sua ferida, ela, qual que é o melhor o lugar para adoração aqui? Vamos argumentar, vamos falar sobre isso? Eu acho que a gente tem que ter um momento aqui para trocar uma ideia sobre o lugar da adoração. Desde o Éden, a gente tem essa estratégia antiga do coração humano de fugir de Deus. Sabe como Deus resolve a nossa fuga? Olha o que ele diz para essa mulher, versículo de número 21, a parte A. Creia em mim, mulher. Meu irmão, para de acreditar que são as coisas criadas. Para de crer que é o divórcio que vai solucionar o problema do seu casamento. Para de acreditar nas vozes que estão clamando pela sua fidelidade e você continua fugindo de Deus, não deixando Ele tocar nessas áreas da sua vida e produzir transformação real aonde precisa mudar. Jesus olha para essa mulher e diz, creia em mim, mulher. Para de fugir e tentar se esconder. Para de usar a religião como refúgio para o seu pecado. Para de querer discutir o lugar da adoração. Se você está vivendo uma vida perdida dentro de si mesma. Para de acreditar que é o domingo que resolve a tua espiritualidade. Que é o domingo que resolve o teu cristianismo. Que é ser membro de uma igreja que define que tipo de crente que você é. Chega! Está na hora de você parar de acreditar nessas vozes e acreditar naquele que de fato pode transformar pecadores em homens e mulheres redimidos. Quando Jesus faz isso, na parte B, ele diz o seguinte: está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. O que Jesus está dizendo para aquela mulher, nem neste monte e nem em Jerusalém, é que nunca foi sobre geografia, nunca foi sobre coisas criadas, nunca foi sobre lugares. A questão da verdadeira adoração nunca foi litúrgica, nunca foi racial, nunca foi bandeira política, nunca foi institucional. Para de achar desculpa para os seus pecados. Para de usar o culto como disfarce. Para de usar a religião como esconderijo. A questão sempre foi o seu coração distante de Deus, acreditando nas coisas erradas, bebendo nas fontes erradas. Então, como é? A verdadeira adoração é feita por corações transformados. Então, ele diz o seguinte: no entanto, versículo 23, está chegando a hora e de fato já chegou. E que hora é essa? É a hora da transformação, João, Maria, Lucas, você que está aqui. E que hora é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade? São esses os adoradores que o Pai procura. Deixa eu dizer,
uma coisa para você: verdadeira adoração é feita por homens e mulheres que foram confrontados por essa graça e entenderam que nenhuma coisa criada pode lhe trazer satisfação e contentamento. Que entenderam que a sua sede não é física, mas é espiritual. E então nasceu a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. Ele nasce da nossa rendição e da transformação que Cristo pode fazer nas nossas vidas. Como eu posso experimentar isso, Jefferson? Como essa mulher pôde experimentar isso? A mulher disse, versículo 25, eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando ele vier, então eu vou entender tudo isso que você está me dizendo. Jesus olha para ela e diz, sou eu. Eu vim até você porque eu não me conformava de ver você buscando nas fontes erradas, acreditando que estava encontrando saciedade. Eu estou aqui, deixa eu entrar, deixa eu te dar a verdadeira água, para de tomar Coca-Cola, deixa eu te dar a verdadeira água que pode saciar a sua sede. Eu sou Messias, e Messias é o título daquele que pode nos salvar, daquele que pode transformar eu e você. Eu que estou falando com você. Essa graça não apenas nos confronta para dizer quem somos, mas para se revelar quem é. Eu sou o que você está procurando a vida toda nos lugares errados. Eu sou a fonte que você tentou substituir pelos poços de água desse mundo caído. Eu sou a satisfação que você tentou comprar com o seu dinheiro. Eu sou a satisfação e o contentamento que você buscou nos relacionamentos errados, nas conquistas, na religião. Eu, o Cristo, o Messias, sou eu que posso produzir satisfação e contentamento em você. E quando Cristo faz isso, Ele se revela para nós, irmãos. Nada continua do mesmo jeito. Olha o que diz o versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Eu não preciso mais viver como eu vivia. Deixou para trás o cântaro. E ela disse assim lá na cidade, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Não termina em nós. Nós somos transformados para que outros possam então ter um encontro com essa graça que transforma quem somos. Todos foram até lá. Para eu encerrar com você, Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, que eu quero encerrar esse sermão mostrando para você. Agostinho, quando escreveu suas confissões no capítulo 10, ali no capítulo 6, ele disse o seguinte. Agostinho, se você não conhece a história dele, é interessante eu te dizer, ele era um depravado. É isso, Santo Agostinho era um homem que vivia da pior forma, até que ele teve um encontro com essa graça, até que ele se rendeu, não às fontes desse mundo, mas à verdadeira fonte que pode saciá-lo. Agostinho era um sedento, e ele estava buscando nos poços errados a saciedade para a sua vida, até que ele se encontrou, teve um encontro com Deus, Deus o encontrou. E ele disse o seguinte no capítulo 6 do seu livro, perguntei à terra, e ela me respondeu, não sou eu, não me procure. E tudo que nela existe confessou o mesmo, não sou eu, Agostinho. Você está procurando nos lugares errados. Perguntei ao mar, aos abismos e aos répteis de alma viva, e eles me responderam, não somos o teu Deus. Para de procurá-lo em nós, nas coisas criadas, procure-o acima de nós. Perguntei ao vento que sopra e todo o ar com seus habitantes me disse, enganou-se, não sou Deus. Novamente você está procurando nos lugares errados.
Perguntei ao céu, ao sol, à lua e às estrelas, e eles disseram: não somos o Deus que procuras. E eu disse a todas as coisas que cercam as portas da minha carne: falai-me do meu Deus, pois vós não sois eles, dizei-me algo a respeito dele. E elas exclamaram com grande voz: foi ele quem nos fez, foi ele que nos criou. Está na hora de você parar de acreditar que as coisas criadas vão te trazer satisfação e contentamento. Foi ele quem as criou. Está na hora de você olhar acima dos céus, acima delas. E lá você verá o Cordeiro, não mais ferido, mas agora soberano, o Leão de Judá, governando soberanamente cada detalhe da sua história. Está na hora de você se render a esse Senhor, para que Ele produza transformações reais na sua vida. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Bendito Deus. O pecado nos cega, e a gente acredita nas vozes que clamam pela nossa fidelidade. A gente espera que as águas desse mundo tragam para nós satisfação e contentamento. E é por isso que a gente vive a vida buscando em todas essas coisas aquilo que elas não podem nos dar. Talvez tenham hoje irmãos aqui assim, acreditando mais no dinheiro que tem na sua conta, mais na cor do seu cartão de crédito, mais nos seus diplomas, mais nos seus status, nos seus títulos, do que no Criador de todas as coisas. Confronta o nosso coração idólatra por coisas e nos revela quem Tu és, o Cristo, o Messias, o Salvador. E quando isso acontecer, produz mudanças nas nossas vidas. Mudanças que não vão mais buscar nos poços desse mundo águas para beber, porque já encontraram a verdadeira satisfação e contentamento que somente o Senhor pode produzir. É assim que eu oro, grato, em Teu nome. Amém.